O Dr. Maicon, novas tecnologias chegando, né? Impressão de documentos, enfim. Isso é bom para o cidadão, sem que algumas coisas tenham que ser totalmente impostas. Por exemplo, seria ruim se o INSS fizesse uma imposição dessa tecnologia e falasse, não, a partir de amanhã vai ser só digital. Aí acontece como a dona Francisca, né? Não tem, por exemplo, um celular para fazer, aí fica difícil. Mas quando você tem canais para viabilizar o serviço, se torna mais eficiente, né? Quanto mais o sistema digital ou a tecnologia ajudar, no caso do INSS, do contribuinte, do aposentado, porque nós que somos mais novos temos uma certa facilidade com a tecnologia, né? Eu vejo meus avós, eles têm uma certa dificuldade com aquilo. Mas tudo que puder facilitar para que a prova de vida ou qualquer outro mecanismo necessário que o INSS exija ajudem aqueles que precisam, é muito bom. Porque tem muitas pessoas, Diego, né, que às vezes não conseguem ir no banco, mas tem ali o neto, tem ali, sei lá, um filho que auxilie e que ajude, né? Isso vai ajudar muitas pessoas aí. Isso é muito válido e é muito bem-vindo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem uma ouvinte que está fazendo uma pergunta que é o seguinte. Ela não quer que diga aqui o nome dela. A minha mãe tem que fazer a perícia. Sobre a perícia emergencial de 25%, mas eu fico adiando, como é que vai ficar isso? Ela é acamada, já tem 90 anos, não tem como eles vir em casa fazer ou liberar automaticamente? Deixa eu ver aqui. Então, essa perícia emergencial, sabe o que é, Fernanda? Não tem como eles liberarem automaticamente. Eu acredito que ela está falando no acréscimo de 25% da aposentadoria por invalidez para pessoas que têm pagar grande invalidez, né? ou, no caso, que precisam de cuidadores. Esse acréscimo, aqui tem uma diferença. Ele pode até ultrapassar o valor do teto do INSS. Então, o que ela está solicitando, o que eu estou entendendo, é a perícia para verificar se ela se enquadra nesse acréscimo de ter o direito de 25% do valor do benefício de aposentadoria por invalidez. Para saber o grau dessa incapacidade, se vai gerar isso, vai precisar da perícia. Não tem como ser feito isso automaticamente e liberar esse valor. Sim, então ela tem que aguardar a volta do INSS. A volta do INSS. Nesse momento, o INSS, as perícias, o INSS está observando via digital. A pessoa junta o documento e ele concede ou não o benefício. Por exemplo, ele concede naquele mês, aí no mês seguinte junta novamente o documento. Ou o INSS, se ele tem uma data marcada de perícia física, essa perícia não vai ter. Aí o que o INSS está fazendo? Ele cancela a perícia e a pessoa pode fazer o pedido no meu INSS digital e enviar o laudo. Sim. Tá? Ela pode fazer isso nesse período da pandemia. E essa perícia, e ela vai pedir esse mês, verifica se o INSS concedeu ou não. Se ele não concedeu, se ele concedeu, no mês seguinte ela pode pedir novamente, até voltar às atividades normais e assim ela poder passar por uma perícia de fato com o médico. E não existe perícia em casa, por exemplo? Não está tendo. Quando, por exemplo, o INSS está funcionando normalmente, existe alguma forma do perito ir até a residência? Do perito ir até a residência, não. Essas perícias elas são feitas no local do INSS, a perícia dentro do INSS. O que existe, não o perito ir até a casa, dependendo da especialidade, por exemplo, em fórum. O fórum não tem o perito específico da área X. Aí o fórum tem uma parceria, um convênio com o médico tal. Aí a perícia não é realizada dentro do fórum, é dentro do consultório médico. Isso sim. Às vezes vai depender de algum aparelho específico e tal. Agora, a possibilidade do perito do INSS ir até a casa da pessoa, não. Muito bem. 12h49, vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Deve ter caído a ligação. 12h49. São várias perguntas aqui que estão chegando aqui na nossa Rádio Mix.
E é um assunto sempre muito importante, não é? Porque todo mundo quer aposentar, né? Já aposentou, doutor Michael? Quem me dera, falta tempo, hein, Diego? É só falar com a doutora Fernanda, ela falou que aposenta. Acabei de completar 25 anos, Diego, de idade. 25 anos de profissão. Doutora Fernanda me falou aqui... Tô perdendo até os cabelos. Pela aparência do doutor Michael, já dá para aposentar ele por idade. Agora que os cabelos estão começando a nascer, né? Agora que está começando a crescer. Tá ficando banguela. Não, eu tenho ainda mais quase 25 anos ainda pela frente, ainda para pleitear uma aposentadoria. Agora que tá caindo os dentes de leite. Exatamente. Infelizmente, Diego, eu creio que a minha geração dos 40, né, a nossa geração que já tem 40 anos de idade, vai passar aí, já falamos isso na outra oportunidade, por mais alguma transformação aí, alguma modificação com relação à aposentadoria, né? Sim. Eu acho que quando nós completarmos aí 65 anos, essa geração de hoje, a aposentadoria vai ser para quem tem 75. Nunca vai chegar pra gente. Vai ser... o governo vai dar um jeitinho aí de cortar alguma coisa, fazer alguma coisa, e cada vez mais nós vamos precisar de advogados especialistas na área, né? Com certeza, com certeza. Então, uma pergunta interessante aqui, doutora Fernanda. O João Martins de Almeida está perguntando o seguinte: boa tarde, Diego. Gostaria de saber se podemos pagar o atrasado da minha esposa para ela tentar aposentar. Ela tem 62 anos de idade e apenas 9 de contribuição. O INSS aceita que pague esse período de diferença dos 15 anos aí à vista? Por exemplo, são 6 anos, ele procura a agência e fala: quero pagar esse tempo de contribuição à vista para tentar aposentar. Vamos lá. Essa pergunta ela tem que ser analisada bem cuidadosamente. Por quê? Se a pessoa comprovar que ela trabalhou, existe a possibilidade dela pagar atrasado? Existe. Se ela provar que ela trabalhou. Porque, na verdade, é o seguinte: você chega lá falando, eu quero contribuir porque tem um período que eu não contribuí. Aí você deposita lá, vamos pegar 9% aí de R$1.000, dá R$90. São 6 anos que falta. Me ajuda aí, doutor Marcos. Mas eu acho que o que o ouvinte quis dizer é o seguinte: ele deve ser um contribuinte individual, ok? Eu acho que ele quer pegar o carnê e pagar mês a mês, mas de forma à vista. Então, um exemplo: quanto deu minha contribuição de 6 anos atrás no mês X, mês ele Y? Tem que pagar mês a mês. Não, então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a pergunta, Diego, que ele deve ter feito seria nesse sentido: o pagamento dos 6 anos de forma à vista, mas mês a mês, e não um único mês. Isso, exatamente isso. Isso é a pergunta dele, só que eu estou certinho na sua colocação. Só que o que o INSS faz? Às vezes dá lá 5 mil, estou inventando. O que o INSS faz? Ao invés de ele distribuir esses 5 mil em 5 parcelas de 1.000, ele joga uma contribuição de 5 mil. Aí a pessoa vai ter validar um mês. Por isso que eu estou falando que precisa ser feito, ser analisado, dá para fazer, tem que olhar o caso específico. E se for fazer isso com cautela. Esse é um ponto em que é comum isso acontecer, somar tudo e ir para um único mês e não distribuir em todos os outros meses. Um outro ponto: para fazer esse pagamento vai incidir juros e correção do pagamento que a pessoa não pagou. Do período, né? Isso. E também prestar atenção, porque isso não vai entrar como carência. O que é a carência? É o tempo de pagamento pago em dia. Ou seja, se a pessoa precisar de 15 anos, que são 180 meses de carência, esse período para carência não vai dar. Então, olhar o caso específico da pessoa e não só ir pagando, porque pagar, emite até no site do INSS a guia, a pessoa paga. Agora... 9 anos e um mês, né? O que pode incidir é alguma coisa depois no valor do benefício, mas muito pouco. Mas um mês. E ele sendo que ele queria pagar tantos anos. Ainda vai ter que pagar imposto de renda disso aí. É complicado o negócio. Então tem que ter muito cuidado, viu, João? Calcular também os juros, a multa, para verificar. Porque o que acontece? Às vezes é que ele está falando no sentido de ele antecipar a aposentadoria. Como ela já tem a idade, ele pagar para não esperar muito tempo. Mas se não é o caso gritante de uma espera absurda, é mais vantajoso economicamente para a pessoa ela voltar a pagar, porque ela não vai pagar juros, multa, tal. São 6 anos, né? E vai para ela obter essa aposentadoria ali no futuro. Então, ou ele paga um pouco para trás, verifica e paga mais um pouco, só que ela não vai valer como carência. Aí não... 6 anos, dos 15 anos que precisa para carência, não vale, porque a carência é tempo de contribuição pago em dia. Entendi. Ele não pagou a carência lá atrás. Não tem como validar um pagamento que não foi feito.
Entendi. Então quer dizer... Olha, pode entrar como tempo de contribuição, mas não vai entrar como carência. Mas não vai servir para ele dar entrada na aposentadoria, então? Depende do tipo da aposentadoria. A aposentadoria por idade precisa de 15 anos de pagamento. Sim. De carência, mas vamos simplificar. Desses 15 anos, não. Então, quer dizer, para o que ele está querendo fazer, que é utilizar da aposentadoria por idade, então não vai ter validade. Nesse caso específico, superficialmente, acredito que não. Muito bem. Então, é porque se fosse assim, Diego, veja bem. Senão todo mundo pagava para trás. O cara tem a idade, às vezes não atingiu, vai lá, paga. Vamos supor, pago 15 mil, 20 mil reais, que seja. Mas daqui 20 meses, se eu receber um salário no mínimo, eu peguei todo esse dinheiro de volta. Exatamente, é isso. Então é exatamente essa colocação. Não dá para ir lá e só contribuir, enfim, fala, não, vou pagar os atrasados, porque não conta como carência, né? Não vai, ele vai estar lá, vai estar recolhido, pode entrar no cálculo do valor do benefício. Isso, ele não vai perder o dinheiro que ele pagou, vai entrar no cálculo, no tempo, tal, mas não vai dar a ele o direito necessariamente de aposentar agora. E isso precisa estudar. Então, o melhor agora é contribuir esses outros 6 anos que faltam o mais rápido possível, voltar a contribuir, porque aí conta, né? Mesmo os 9 de trás e os 6 de agora. Sim, até porque a pessoa está fazendo pagamento. Ela não está tentando retornar, regredir, isso, né? Ela está fazendo durante o período. 12h57, tem mais participações. A Fátima do Abílio Pedro está aí com a gente. Oi, Fátima, boa tarde. A Luana.